Nós já vimos esse filme antes. Uma nova temporada da NBA começa e do nada alguém faz coisas tão absurdas que os números deixam de fazer sentido. E nessa temporada, esse cara é o Giannis. De alguma forma, aos 30 anos, após quase uma década de domínio absoluto, Um campeonato, 2 prêmios MVP. e todo o relatório de análise imaginável, tentando achar um jeito de parar esse monstro. E mesmo assim, ele está no começo de temporada mais completo da carreira. Atualmente, a média dele é de 32,6 pontos, 11,5 rebotes e 7,3 assistências por jogo, além de 2,3 roubos e tocos somados, dominando tudo com 66% de true shooting. Quer dizer, o cara está convertendo bolas de 3 com 47% de aproveitamento. O que o Giannis está jogando não faz sentido. Ele continua quebrando as defesas adversárias do mesmo jeito de sempre. Mas nessa temporada, ele está castigando os times de uma forma nunca antes vista por nós, manipulando as marcações perfeitamente, Lendo a pressão e criando jogadas em um nível totalmente novo. aproveitando ao máximo o novo espaçamento do time. E o mais louco de tudo é que o Milwaukee nem engrenou 100% ainda. O Giannis está recebendo mais marcação dupla do que qualquer outra estrela nesta largada de temporada. Cada vez que ele toca na bola dentro da linha de 3 pontos, Ele é cercado, encurralado, fechado por todos ou totalmente bloqueado. e em vez de tentar cavar espaço à força entre os corpos como antigamente, agora ele vence os oponentes e dita as regras com sua visão de jogo. Lendo marcações como um quarterback manipulando a defesa do lado fraco. E se você analisar bem comigo, com o Milwaukee passando a quadra, ele faz leituras surreais, achando cortes do Kuzma pelas costas, ou chutadores da zona morta, como A.J. Green e Gary Trent, e alimentando no pick and roll ou pop caras como Miles Turner e Bobby Portis, agora que ele dita o ritmo com a bola. Isso não foi por acaso. Ele fazer 25 pontos e 18 assistências, chutando 67% contra Charlotte. Foi uma estratégia totalmente intencional. Ele apenas faz as leituras certas, infiltração após infiltração, revelando de mansinho um novo ataque para o Milwaukee. Um sistema que, sem alarde, já virou um dos melhores da liga nesta temporada. Os rivais podem colocar quantos defensores quiserem em cima do Giannis, mas ele respondeu distribuindo 18 assistências contra os Hornets. E não tem tática no mundo que pare isso. Essa é a evolução tática que o Milwaukee finalmente está abraçando, entregando a chave do ataque para o Giannis começar todas as jogadas. Em vez de deixar caras como Dame ou Chris controlando tudo, para o grego apenas finalizar. A taxa de uso dele está em absurdos, 36,9% nesta temporada, no 100º percentil de toda a liga, significando que mais de 1/3 de cada posse do Milwaukee termina em arremesso, erro ou assistência dele. E com essa carga absurda, o perfil ofensivo dos Bucks muda no segundo em que ele vai para o banco. Com ele em quadra, o Milwaukee tem 125,5 de eficiência ofensiva no 95º percentil da liga, gerando excelentes 62% de eficiência nos arremessos de quadra. Esses números são fantásticos o bastante para dar aos Bucks um saldo positivo de 9 pontos com ele em quadra. Compare isso com o ano passado, quando ele era só o segundo criador atrás do Damian Lillard. Juntos, Giannis e Dame registraram 117,9 de eficiência apenas no 75º percentil, ainda acima da média. Mas nada chega perto do que estou vendo agora. Simplesmente dar mais a bola para o Giannis transformou totalmente esse ataque. Mesmo que os Bucks tenham perdido Damian Lillard e não tenham reposto aquela produção ofensiva na posição de armador, Milwaukee melhorou ao cercar o Giannis com caras focados em definir as jogadas, em vez de jogadores tentando armar o jogo para ele. Porque a grande verdade é que o Giannis dita o ritmo de tudo. Ele consegue pontuar sozinho e ao mesmo tempo criar ótimas oportunidades para todos os outros em quadra. E Milwaukee finalmente está apostando tudo nisso. Agora a maior preocupação, e eu tenho visto muita gente levantar essa questão, é a sobrecarga sobre o Giannis. E se ele vai conseguir aguentar o tranco durante toda a temporada regular. O histórico de lesões dele nos playoffs desde o título com certeza faz disso uma dúvida impossível de ignorar. Mas há algo que ninguém está comentando. O Giannis joga apenas 33 minutos por noite. Na temporada passada jogou 34 e na anterior 35. E nesses anos ele contava com companheiros de equipe bem melhores, pelo menos em nível de talento. Milwaukee claramente está controlando o astro de outra forma, focando em levá-lo saudável para o mata-mata. A ideia é simples.
compensar o uso excessivo com menos minutos e mais dias de descanso. Agora, se essa estratégia realmente vai funcionar a longo prazo, só o tempo dirá para nós. Só que o Giannis é apenas uma parte do que está rolando em Milwaukee agora, pois a maior virada de chave deles não veio do grande astro do time. Ela veio de um jogador em quem praticamente ninguém acreditava, o Kyle Kuzma. A maioria dos torcedores dos Bucks queria negociá-lo o quanto antes, principalmente pelo péssimo desempenho que ele teve nos playoffs passados. Ele literalmente jogou uma partida sem somar uma única estatística, em quase meia hora em quadra. Quero dizer, a confiança estava no chão. Ninguém mais botava fé nele, sem nenhuma expectativa sobre ele. Todos pensavam que ele não se encaixaria no estilo rápido e espaçado que Milwaukee quer construir. Mas agora ele pode ser a peça secreta para os Bucks finalmente acharem uma identidade de verdade. Doc Rivers chocou geral ao colocar Kyle Kuzma entre os titulares pela primeira vez nesta temporada, jogando com Giannis sem ser apenas um substituto de emergência por lesão. Ele entrou de vez no time titular na partida da Copa contra os Hornets. Esse era um esquema que eu não esperava ver de novo, pois os problemas de espaçamento são evidentes. Afinal, o Kuzma está chutando abaixo de 30% nas bolas de 3. Só que a mudança não foi pelo ataque, e sim para consertar o outro lado da quadra. Tamanho rebotes, marcação e muita energia defensiva. Kuzma, como titular, entrega a Milwaukee tudo o que vinha fazendo falta naquele setor até agora. Sei que isso soa estranho para quem não acompanha os Bucks de perto, como eu faço nesta temporada. Mas o Kuzma tem sido o defensor mais consistente de toda a equipe neste ano. Estes dados até me assustaram. Como marcador principal, o Kuz está limitando os adversários a 37% nos arremessos em 10,1 tentativas por jogo. E os Bucks não estão poupando ele de nada. Ele está marcando de verdade os principais pontuadores dos adversários. Um dos seus grandes momentos defensivos no início da temporada foi quando ele anulou totalmente o Karl Anthony Towns. E de fato ele vem mantendo uma regularidade espetacular na defesa o ano inteiro. Isso sem falar no seu já conhecido talento para pegar rebotes, especialmente quando ele joga na ala contra marcadores mais baixos. O encaixe defensivo dele passa a fazer todo o sentido. Isso resolve um problemão de Milwaukee. E você e eu vamos analisar isso a fundo mais tarde. Mas no ataque é onde o Kuzma ainda precisa provar que merece estar no quinteto titular. Ele precisa mostrar para a gente que consegue complementar o Giannis. Ele ainda tem alguns daqueles momentos de Washington, como eu costumo chamar, onde ele sai do roteiro e força um arremesso horrível, mas isso tem diminuído muito nesta temporada. É recebendo e arremessando que ele tem causado o maior estrago em quadra, entregando 14,6 pontos por jogo com 62% de aproveitamento real vindo do banco. Números simplesmente fantásticos. A grande questão agora é como isso funciona a longo prazo, com ele entre os titulares. Uma partida incrível contra a Charlotte, de 29 pontos com 65% de aproveitamento. Não basta para garantir nada, mas com certeza já nos mostrou o caminho. Acho que você e eu vamos precisar de uns 10 jogos para saber se ele é a solução. Mas a estreia dele nessa função provou que, se for bem feito, pode dar muito certo. Porque no momento, os Bucks precisam desesperadamente dele jogando ali. Eles precisam de tamanho de intensidade física e daquela energia extra na defesa. E logo no início desse experimento com o Kuzma, ele conseguiu entregar exatamente tudo isso. Então Milwaukee tenta mascarar alguns de seus problemas de rebote e defesa, colocando o Kuzma direto no time titular. Só que outro baita problema deles nesta temporada era quem criaria as jogadas com a bola além do Giannis. O Kevin Porter Jr. devia fazer esse papel, mas se machucou logo na estreia, o que abriu totalmente as portas para o Ryan Rollins brilhar. E ele tem sido espetacular. Eu já fiz um vídeo inteirinho explicando por que a ascensão dele não foi sorte, e desde então ele só continua provando que eu estava totalmente certo. Contra os Hornets no último jogo, o cara anotou 20 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, acertando 8 de 12 arremessos, além de 4 de 6 do perímetro. Se ele não liderar a corrida de jogador que mais evoluiu, é o A.J. Mitchell do Thunder. Mas sendo sincero, se nenhum deles ganhar, você e eu precisamos protestar porque os dois estão jogando demais. O Rollins está dando a Milwaukee 17,5 pontos, 5,5 assistências e 1,7 roubos por jogo, chutando absurdos 48% de 3, com 65% de aproveitamento real. São números de eficiência absolutamente surreais. Ainda mais para um jovem armador
que deveria ser apenas um bom reserva. Em vez disso, ele entrega algo que eles precisavam desesperadamente há 2 temporadas. Um armador sólido na defesa e capaz de criar jogadas a partir do drible. Ele é um cara que realmente mata bolas de 3 com ótimo volume. E o mais importante, alguém além do Giannis que agride o garrafão de verdade. Ele praticamente virou o porto seguro deles na armação. E a razão principal para o ataque não desmoronar sem a presença do Damian Lillard. Mas o Rollins não é a única peça nova transformando esse time. O outro cara que vem sendo silenciosamente fantástico é o Miles Turner. Ele sofreu bastante no começo sem conseguir calibrar as bolas do perímetro e sofrendo para se adaptar ao seu novo papel tático, onde basicamente mandam ele arremessar todas as vezes que encontra o menor espaço livre na quadra. Mas agora, ele finalmente está se encaixando nessa função. No último jogo contra Charlotte, o Turner converteu 6 de 8 de 3, somando 18 pontos. E as médias dele finalmente estão chegando perto do que eu já esperava. 41% de 3, 12,8 pontos por jogo, 1,2 roubos e 1,8 tocos. Esse é exatamente o impacto defensivo e ofensivo que eu buscava dele. Ele não está destruindo as folhas de estatísticas todas as noites, mas vem entregando o impacto necessário aos Bucks, especialmente na defesa do garrafão, com coberturas diferentes no pick and roll, proteção de aro clássica e espaçamento de quadra, além de cometer pouquíssimos erros no ataque, já que ele raramente desperdiça a bola. Ele basicamente virou o substituto ideal para o Brook Lopes, só que muito mais móvel e com melhor impulsão vertical, além de ser muito mais eficiente no pick and pop. E o mais assustador de tudo isso é que esse é o pior basquete que veremos dessa dupla. Eles mal jogaram um mês inteiro juntos. Mesmo assim, o encaixe já é excelente. E eu sei que eles ainda nem arranharam a superfície de todo o potencial que possuem. Mas agora eu preciso apontar as falhas que o Milwaukee ainda tem e as áreas críticas para melhorar antes do início dos playoffs. O primeiro grande problema são os rebotes defensivos. O time está no terço de baixo da liga, ocupando a 20ª posição em rebotes por jogo. Afinal, não adianta nada fazer uma defesa espetacular no primeiro lance. Se você continuar permitindo que o adversário pegue o rebote ofensivo e te ataque de novo. O Charlotte conseguiu anotar 12 pontos de segunda chance. E olha que isso foi apenas uma fração do estrago real que outros times costumam fazer. Essa vulnerabilidade nos rebotes ficou totalmente exposta no duelo contra os Rockets, a melhor equipe do garrafão na liga. Houston pegou 50 rebotes. Milwaukee, apenas 27, gerando 18 pontos de segunda chance, destruindo os Bucks no garrafão. E para um elenco que conta com Giannis e Miles Turner, patrulhando aquela área pintada. Essa fragilidade nos rebotes é simplesmente inaceitável para mim. Esse é o principal motivo pelo qual Doc Rivers escalou Kuzma entre os titulares, buscando adicionar mais envergadura, tamanho e imposição física direta na quadra de jogo. A verdade é clara. Não dá para sonhar com título nos playoffs tendo uma falha defensiva desse tamanho. E esse buraco defensivo está detonando as estatísticas gerais do Milwaukee nesta atual temporada. Os Bucks estão atualmente na modesta marca de 42º percentil de eficiência defensiva, cedendo 116,7 pontos a cada 100 posses de bola. Um desempenho defensivo muito pior do que eu jamais projetaria. Mas assistindo aos jogos, eu sinto que eles deveriam apresentar uma consistência defensiva muito maior. A agilidade do Turner ajuda bastante. Eles ganharam variações para conter o pick and roll, fugindo daquela marcação recuada em drop que faziam sempre. E com o Ryan Rollins na vaga do Lillard, eles parecem bem mais ativos. Só que as estatísticas avançadas não mostram isso justamente porque eles cedem uma quantidade absurda de rebotes ofensivos, destruindo completamente o que seriam ótimas posses defensivas. E o segundo problema que eu vejo é uma continuação direta disso. Trata-se da marcação no perímetro. Não está um desastre completo, mas definitivamente eu não diria que está bom. Tem muito jogador de 1,93 m ou menos sendo forçado a marcar caras bem maiores. São muitas infiltrações fáceis, cedidas, sobrecarregando o Giannis e o Turner para consertarem tudo na cobertura final. A entrada do Kuzma nos titulares ajuda, mas o elenco ainda carece de alas defensivos. E esse é o tipo de problema que nós sabemos que eles não vão conseguir esconder em abril ou maio. O terceiro problema, e sem dúvida o mais urgente, são os minutos sem Giannis. Sem ele em quadra, o ataque do time simplesmente desaparece. O espaçamento some e a criação zera, e a pontuação evapora.
tudo desmorona de vez. Milwaukee precisa desesperadamente que Rollins continue se desenvolvendo. Eles precisam de Kuzma entregando muito ataque no quinteto titular. E precisam de Kevin Porter Jr. recuperado o mais rápido possível. E o banco precisa parar de sangrar pontos quando ele senta. Agora, sem o craque na quadra, Milwaukee tem um rating ofensivo de apenas 105,3 no pior sexto percentil da liga inteira, amargando também a menor taxa de lances livres da NBA, além de uma eficiência defensiva de 116,8, gerando um saldo negativo de menos 11,5 sem a sua estrela. Isso é péssimo. E isso me mostra que o Bucks precisa distribuir e revezar melhor os minutos do elenco. Talvez deixar Miles Turner em quadra por mais tempo ajude a segurar o rojão e equilibrar esse saldo de pontos. Com o retorno de Kevin Porter Jr., eu vejo que essa unidade reserva vai evoluir demais. Mas, na minha análise, esse problema vai persistir, a menos que a diretoria faça uma troca de impacto. Se o Milwaukee ajustar esses setores, como os rebotes e a marcação no perímetro, além do rodízio em quadra, eu acredito que eles ganham muita força competitiva. O elenco claramente não está pronto ainda. Faltam peças importantes. E sem muitas escolhas de draft ou ativos valiosos, eu duvido que consigam fazer as contratações necessárias. Mas uma coisa garanto para vocês. Estamos vendo a melhor versão do Giannis de toda a história. E com esse monstro dominando o jogo desse jeito, eu afirmo que o Bucks bate de frente com qualquer um quando ele decide resolver sozinho. Mas do outro lado, quando Oklahoma City engrena, eu sinto que não há tática no mundo capaz de pará-los. Se vocês querem entender como o melhor time da liga conseguiu elevar ainda mais o nível nesta temporada, mesmo sem contar com sua segunda grande estrela, venham comigo conferir minha análise completa sobre isso agora mesmo.